O segundo tópico que trago para vocês é na parte de infraestrutura hidráulica e elétrica. Ah, esse é um ponto que a gente tem que ficar muito atento, porque o posicionamento, apesar de, previamente trabalharmos sempre com projeto hidrossanitário, projeto elétrico e tal, é muito importante na hora da obra a gente se atentar se aquilo que foi projetado é executável, né? Porque nem sempre o que a gente consegue projetar, colocar no papel, a gente consegue levar para a realidade. Então, um exemplo que a gente pode ter, né, é após definir ali a tubulação do ponto da saída da caixa d'água para a alimentação de um banheiro, né, onde a gente só vai ter a alimentação da caixa d'água sem ter a alimentação de água da rua, ou do reservatório, né, dependendo de se é um apartamento. Às vezes a tubulação que a gente escolhe passar por dentro do banheiro, a gente pode pegar algum caminho crítico. O que seria esse caminho crítico? Alguma altura, por exemplo, na fixação de um móvel, na fixação de uma pedra de granito, né, ou de mármore da bancada. Então, conseguir ter a clareza disso e prestar atenção nas alturas padrões dos móveis e dos acabamentos, para a gente conseguir fugir desse caminho crítico com essa tubulação, seja de hidráulica, de elétrica, facilita muito a nossa vida como executor, tanto quanto a vida do usuário que vai ficar dentro daquela residência, né? Então, prestar muita atenção na hora da execução da parte hidráulica, se o correto corte da tubulação foi feita quando se trabalhado com tubulação marrom, quando se trabalhado com a tubulação PEX, por exemplo, saber se a solda foi bem feita ou se a fixação das conexões também foram bem feitas na tubulação marrom, conferir se o instalador hidráulico fez o lixamento das peças, se ele aplicou a cola no tempo certo, se ele deixou na posição certa, se os rasgos das paredes estão na altura indicada, na altura ideal, para que não precise fazer, né, aquecimento da tubulação para dar aquela curvatura em que a gente vê muita casa antiga, né? O pessoal dá aquela aquecida na tubulação para deixar a tubulação maleável a fim de ajustar ali a inclinação. O ruim de fazer isso durante a obra, o errado, na verdade, de se fazer isso, é porque a gente acaba diminuindo a resistência da nossa peça e da nossa tubulação consideravelmente, né? Então, se a gente tinha uma tubulação com uma vida útil de 30 anos, a uma certa pressão ali de trabalho, fazendo esse aquecimento, a gente diminui a propriedade da parede lateral da peça e com isso a gente perde a resistência desse material. Então, o que a gente tinha 30 anos agora, a gente vai precisar executar uma manutenção em 10 anos, por exemplo. Isso se, com a pressão do edifício, ela não chegar a romper dentro ali daquela parede, né? Quanto à parte de elétrica, é sempre interessante também que a gente fique atento, porque o correto caminho e prestar atenção na execução da tubulação evita que a gente tenha acúmulo de argamassa dentro dos conduítes, obstrução dos conduítes por algum outro motivo, evita que a gente tenha um caminho totalmente sem sentido, né, para a passagem da fiação, com isso controlando o gasto também da fiação, porque fica muito mais fácil da gente conseguir fazer a soma de quantos metros lineares precisamos ter ali, de quantos rolos de fios vamos utilizar. Então, prestar atenção em qual foi o caminho escolhido por essa tubulação de elétrica, quando embutida na parede, né? Porque nós temos também a tubulação de elétrica externa. No caso de forro de drywall, a tubulação de elétrica ela pode correr além da laje, né? Agora, numa edificação, numa casa, ou até mesmo num apartamento mais antigo, onde a gente não pode ter forro por conta do pé direito, talvez, ou numa edificação onde o habitante não queira forro, ele queira um pé direito mais alto, então a tubulação já corre pela laje, é sempre interessante que a gente preste muita atenção o caminho crítico que ela está tendo, para que a gente evite a dobra do fio, o ângulo de 90 graus com o conduíte, dificultando a passagem do fio. Preste muita atenção na bitola do conduíte, para que a gente não exceda a capacidade máxima dele, que está na norma de desempenho, né, na norma de elétrica, né, onde a gente tem que ter no máximo 70% da seção do conduíte consumida, os outros 30% devem ficar livres para uma correta passagem ali de alguma coisa, de ar e tal. Então,
Esses detalhes de execução nós devemos prestar muita atenção, ainda mais porque são detalhes que estão dentro da parede, ninguém vai ver, ninguém vai prestar atenção, mas na hora que der algum problema, com certeza vão lembrar de você por conta de terem que quebrar um revestimento, por conta de terem que abrir uma parede que já estava toda pintada e toda pronta. Então, prestar muita atenção nessa parte garante um bom sono para você à noite.